Olá, pessoal! Estamos aqui na plataforma da Psicopés. Eu sou a Rosângela Cassiano e hoje eu vou bater um papo com o Henrique, que é um dos psicólogos da Psicopés. Para quem ainda não sabe, a Psicopés é uma plataforma 100% online dedicada ao atendimento psicológico para pessoas que precisam de psicoterapia, mas que infelizmente não disponibilizam de uma condição financeira suficiente para estar com um psicólogo especialista. Hoje a gente está mais uma vez aqui para bater um papo com vocês sobre um tema muito bacana, sobre inteligência emocional. Afinal de contas, temos inteligência emocional? É possível desenvolver inteligência emocional? O que é inteligência emocional? E para isso eu convidei o psicólogo Henrique. Oi, querido! Olá, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo! Tudo bom? Henrique, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco quem é o Henrique, né? Falasse um pouco primeiro do lado pessoa, né? Quem é você, um pouco da tua formação e como é que você virou psicólogo, como é que você chegou na Psicopés, conta um pouquinho da tua história. Então, desde quando eu me entendo, por exemplo, que eu terminei o ensino normal, e eu pensei em ter uma profissão, eu queria sempre assim, para a área de humanas mesmo, né? Lidar com pessoas, porque eu sempre tive essa ideia assim, de poder ajudar o outro, poder estar sempre acolhendo o outro. Então, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa ligada na área de humanas, né? Não era muito a minha, mas na área de humanas. E eu fiz um teste vocacional. Inclusive na Psicopés oferece teste vocacional, não é isso? Né? Queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, né, o que é inteligência emocional, né? E o que você, por que você quis falar sobre esse tema, né? Conta um pouco. Sim, então eu quis falar sobre a inteligência emocional porque é uma coisa que eu uso muito no meu consultório atendendo as pessoas. É um termo novo, de poucos anos, em relação aos outros tem, esse é um termo novo. E eu vou começar a falar assim, como é que surgiu a inteligência emocional no mundo propriamente dito. É bem sabido pelas pessoas que a maioria dos teóricos sempre se interessaram por a inteligência das pessoas, pela capacidade que as pessoas têm de resolver problemas. Então existem vários inteligências, motora, inteligência social, inteligência linguística, que estão muito jornalista, e muitas outras. Em 1862, lá no início, lá no primórdio, o Charles Darwin falava sobre expressão emocional como uma forma de desenvolvimento do ser humano e perpetuação das espécies, coisa importante. Expressão emocional das emoções, ela em 1882. E aí, após essa data, muitos teóricos importantes, como Maslow, como Thorndike, que são teóricos de psicologia, já vieram se aprofundando nesse tema, sobre as emoções, sobre os sentimentos. Agora recentemente, em 1990, dois psicólogos americanos, o Pat Solliver e o John Mayer, foram os primeiros, 1990, o primeiro ano que eles falaram propriamente de inteligência emocional. Esse termo foi apresentado para o mundo. Em 1995, o Daniel Goleman, que é um psicólogo, jornalista, colunista do The New York Times, ele aprofundou esse tema no seu livro intitulado Inteligência Emocional. Aí ele deu luz à inteligência emocional de uma forma grandiosa. O mundo inteiro ficou sabendo da inteligência emocional. E aí as pesquisas sobre esse tema aumentaram nas universidades, os teóricos, os pesquisadores, todos se concentraram nesse tema. Alguns testes. E a inteligência emocional, segundo a definição do Daniel Goleman, é a capacidade da gente gerir as nossas emoções e a dos outros e dentro dos nossos relacionamentos. Essa é a definição de inteligência emocional propriamente dita. E aí você me pergunta, mas como é que a gente vai usar a inteligência emocional no nosso dia a dia, na nossa vida? Como é que isso funciona? Então, hoje em dia, se você vai fazer uma entrevista de emprego numa empresa, aí você envia um currículo para concorrer com outras pessoas. É o que normalmente acontece, não é isso? Aí você envia o seu currículo. Ainda ficou você e mais uma pessoa
para a entrevista final lá para concorrer a uma vaga. Você tem o mesmo conhecimento que aquela pessoa, tanto no currículo quanto na prática. Mas aquele que tiver inteligência emocional vai conseguir a vaga. Porque é o que falam. O QI, a inteligência prática, a inteligência que você usa naquilo que você vai fazer, ela é responsável por te colocar em determinada função. Mas é a inteligência emocional que vai te manter lá. É a capacidade de gerir, de gestão das emoções dos outros, de conseguir lidar com problemas que vão surgir no dia a dia. Porque sem inteligência emocional fica muito difícil lidar com essas questões. Porque a gente sabe que quando a gente não tem uma boa inteligência emocional, ocorre o que muitas pessoas falam, aquele sequestro emocional. Você é tomado de raiva e aquilo descontrola, ou o medo exagerado também faz você parar em alguma situação, te freia, ou a ansiedade muito grande também te atrapalha em algumas circunstâncias. Então, esse é um tema que eu uso muito com as pessoas que eu atendo, que é a inteligência emocional, que está ligado também um pouco à assertividade. A forma de você lidar com as pessoas, a forma de lidar com a sua família, a forma que você lida com as pessoas no trabalho, no seu meio social, com os seus relacionamentos. A inteligência emocional está em todas as partes da nossa vida. Serve para você usar em qualquer área da sua vida. É possível, Henrique, desenvolver inteligência emocional? Sim. É verdade que há pessoas que já nascem com essa capacidade. Isso é inato, isso vem com ela. Ela, por si só, tem uma capacidade grande de gestão de emoções. Mas isso pode ser aprendido. Você consegue desenvolver essa capacidade. Ou com um bom psicólogo, ou você fazendo uma boa pesquisa sobre você mesmo, auto se percebendo, começando a entender um pouco mais sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional, como você também estava falando, ela não vai impedir de você sentir as emoções. Porque emoções e pensamentos não tem como a gente impedir. Eles pulam na cabeça da gente, pulam no corpo da gente, e a gente não tem como impedir. Mas tem como a gente lidar com eles de uma forma, gerir eles de uma forma mais assertiva. Para desenvolver a inteligência emocional, um dos princípios é o autoconhecimento, né? Então, assim, quanto mais a gente se conhece, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo fazer a gestão das minhas emoções. Você acha que é por aí? É bem por aí, porque desde que a gente nasce, a gente é influenciado por amigos, pelo meio social que a gente vive, por familiares, o biológico também é forte. A gente tem um tipo de funcionamento para cada situação. Uma situação de estresse, você já está acostumado a funcionar de uma forma que dá certo, e você, às vezes, não é nem a forma mais assertiva, mas você já está acostumado a lidar com aquela forma, daquele tipo de situação. Então, isso vai ficando como meio que automático. Você vai funcionando em cada situação da maneira que você está acostumado. Está dando certo, time que não se mexe, que está ganhando, não se mexe. Mas nem sempre mas nem sempre isso é o correto, nem sempre isso é o melhor para você naquele momento. De repente, se você desenvolver uma capacidade de lidar de uma outra forma com uma situação estressante, e você consegue, isso tem como você treinar essa habilidade, sabe? É como você falou, a capacidade de entender as próprias emoções, ver como eu funciono, assim, observar como eu funciono em cada situação, de que forma eu reajo quando eu estou com raiva, de que forma eu reajo quando eu estou com medo, de que forma eu lido com uma situação quando eu estou muito ansioso. Tem pessoas que passam por isso e nem se dão conta. Como elas já estão no automático, acostumado a funcionar daquela forma e tem dado certo para ela daquele jeito, então ela vai fazendo daquele jeito sem se dar conta. Quais são os exercícios ou quais são as técnicas que, vamos supor, eu sou sua paciente, estou lá no seu consultório, sou paciente da Psicopés, estou fazendo terapia com você, e aí eu falo para você, puxa, Henrique, eu quero desenvolver a minha inteligência emocional. Me dá aí algumas dicas, ou me dá aí alguns exercícios. Que tipo de coisa a gente pode fazer na prática para a gente desenvolver? Então, eu trabalho muito com assertividade, a parte de assertividade, explicando, né, que a gente tem 3 formas de responder a uma situação de conflito, ou uma situação estressante, ou uma situação de discussão, ou uma contenda. Tem
a maneira de você responder que é passiva, tem a maneira agressiva e tem a maneira assertiva. Qual é a maneira passiva de se responder a uma situação estressante? Vamos supor que você está tendo uma discussão com uma pessoa do seu trabalho ou com uma pessoa que te contratou num desacordo de algum tema lá. Aí a pessoa vai e fala com você que você fez alguma coisa errada e que aquilo não está certo. E aí o que você faz? Você fica na sua, fica quieto, ouve aquilo e não faz nada. Simplesmente escuta aquilo e deixa para lá. Essa é a forma passiva de responder a uma situação de conflito. Tá. E aí, qual é a forma agressiva? A forma agressiva é a pessoa falou a mesma coisa, discutiu com você, brigou, falou que estava errado, aquela coisa toda que tem às vezes umas discussões em trabalho, e aí você quer responder da mesma altura. Você xinga, você briga, você discute, você quer se justificar, você não concorda. Essa é a forma agressiva de você responder a uma situação de conflito. E tem a forma assertiva, que é você chegar para a pessoa, ouvir bem o que a pessoa está falando, escutar, não interromper, deixar a pessoa falar. Quando a pessoa terminar, você vai perguntar, mas vem cá, tudo bem, você está falando isso, está até dando a sua razão, se realmente você estiver errado em alguma coisa, você está até dando a sua razão de ter falado, mas, poxa, eu posso melhorar nisso. Sabe, a próxima vez que você vier falar comigo, se ele tiver falado de uma forma agressiva, ó, não fale comigo dessa forma, porque não é legal você falar assim, se eu também falasse com você assim, não ia ser legal, ia ficar uma situação desrespeitosa. E aí, da próxima vez, eu posso tentar melhorar nisso que eu tô, se realmente estiver errado, eu posso tentar melhorar da próxima vez, sabe? É se colocar, pedir respeito, sim, dentro do que é o respeito de uma pessoa lidar com a outra, e dizer que você compreende que ele está falando aquilo, que de uma próxima vez você vai acertar, que você pode se aplicar melhor, você pode estudar aquilo que você errou para não fazer mais errado. Essa é a forma assertiva. Então, isso já te traz uma certa inteligência emocional. Isso já mostra que você tem uma certa inteligência emocional. Você escutou o que a pessoa tem a te dizer, você não brigou, você não ficou quieto, não usou a forma passiva, que é ficar quieto e ouvir aquele sermão e sair com a cabeça baixa, e nem usou a forma agressiva, que é retrucar, que é brigar, que é não concordar, que é xingar às vezes, tem gente que briga, xinga, e você usou a forma assertiva, você entendeu aquele recado que foi te dado, e você respondeu com a sua inteligência emocional, dizendo que tudo bem, que sabia o que estava acontecendo, e que poderia melhorar mais, mas que, quando viesse falar com você novamente, falasse com um certo respeito como você está tratando a outra pessoa. Eu sempre faço isso muito para os meus pacientes. É um começo muito bom para você começar a adquirir inteligência emocional. É o pontapé inicial. Henrique, obrigada. Até a semana que Legal. vem. Obrigado a todos. Um abraço a